Ricardo, eu estou começando agora a trabalhar com Photoshop, mas às vezes eu preciso fazer remoções de fundos e não consigo. Quais são as principais ferramentas e como eu posso fazer isso de forma mais ágil? Pois bem, neste vídeo eu estarei ensinando você a como fazer remoções de fundos mais simples utilizando ferramentas que são muito eficientes nesta remoção. Nós vamos aqui iniciar, mas antes você precisa baixar as imagens para que você possa acompanhar comigo e entender na prática utilizando a mesma imagem. Depois você pode experimentar em outras imagens, tá bom? Se você ainda não é inscrito do canal, já sabe, vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você quer aprender mais sobre Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Affinity Design e diversos outros programas, este é o canal ideal para você. Todos os dias colocamos vídeos aqui e fazemos sempre lives no período da noite. Então já se inscreve aí no canal para que você possa aprender muito nesse ano de 2025. Então vamos começar. A primeira ferramenta qual iremos falar é a ferramenta de seleção de objetos. Ao selecionar esta ferramenta, ela tem como tecla de atalho a tecla W, você tem uma barra de propriedades aqui. Uma barra de propriedades até simples. O que você precisa decorar aqui são essas opções e estas opções aqui, tá? Então você tem aqui alguns modos de seleção e aqui também. Então vamos escolher aqui o retangular para começarmos. Primeiro passo, você precisa estar com a camada selecionada. Se você não tiver nenhuma camada selecionada, quando você clicar, ele já vai informar que não tem nenhuma camada ali selecionada. Então você seleciona a camada da imagem que você quer fazer a seleção e a partir daí você pode clicar e arrastar fazendo seleções retangulares. Agora você tem a de laço, que te permite fazer seleções mais precisas de forma livre, tá? Ricardo, eu vi que você fez a seleção e ela mudou. Como assim? Porque você precisa indicar uma área, né? Então, se eu chegar aqui nessa mão, ó, e eu fazer com a de laço uma seleção, veja só, ela vai tentar identificar ali parte da imagem que está dentro daquela seleção que você fez. Então, aí está a mão selecionada. Agora, para que você possa entender melhor essas opções aqui, nós vamos manter essa seleção aqui. A primeira opção é a nova seleção. Quando você faz a seleção aqui dessa outra mão, automaticamente essa seleção aqui, ó, essa seleção aqui vai sumir. Por quê? Porque ela vai interpretar a sua segunda seleção como uma nova seleção. E assim vai acontecer. Veja só, se eu chegar aqui e selecionar, ela tira a seleção dessa mão. Se você quiser manter as duas seleções, você vai precisar marcar essa opção de múltipla seleção. E assim, quando você fizer uma nova seleção aqui da mão, ó, ela vai interpretar agora as duas seleções. E isso pode ser muito útil, tá? Esta outra opção é a opção de subtração. Como funciona isso? Digamos aqui, eu tenho parte aqui dessa mão, só que às vezes eu preciso tirar essa parte aqui da seleção, ó. E aí ele vai tentar identificar que eu quero subtrair essa parte, tá vendo? E aí ele vai fazer uma correção mais precisa para mim. Essa outra aqui é a interseção. Como funciona? Digamos que eu esqueci aqui e não quero, eu quero manter só uma parte dessa seleção. Um exemplo aqui, deixa eu pegar um exemplo bem claro aqui para você. Isso, aqui, ó. Eu quero fazer com que só esse dedo que está já selecionado mantenha-se a seleção. Então eu venho, ó, e seleciono aqui parte desse dedo para ele tentar entender aqui a interseção dessa seleção, tá? Para você cancelar a seleção, Ctrl D, você cancela todas as seleções. E essa ferramenta também, ela faz seleção por indicação. Você pode passar o mouse aqui sobre a peça e clicar e automaticamente ela vai fazer ali a seleção para você daquela peça. E ela vai respeitar, obviamente, o modo selecionado aqui em cima. Então, se você quer fazer múltiplas seleções, mantenha aqui esse modo ativo, tá bom? E aí você vai conseguir. A opção de laço aqui, ela é importante porque você consegue especificar melhor. Vamos pegar aqui assim, ó.
Se eu chegar aqui, eu consigo trazer realmente a divisão desta área aqui, ó, mostrando de forma mais precisa. E ainda assim, a imagem deve ter um contraste excelente para que você tenha uma boa seleção, senão não vai adiantar, não vai acontecer absolutamente nada. Fizemos aqui a seleção, ficou algumas partes aqui dentro selecionadas que nós não queremos. Por quê? Porque quando eu fizer aqui uma máscara, ó, vai cortar parte do personagem. Então você vai utilizar aqui para corrigir isso a seleção rápida. Você clica e passa aqui a seleção rápida, ó, e você vai corrigindo essas seleções que estão aqui dentro. Aí sim você consegue criar aqui uma máscara fazendo o recorte de forma mais precisa, tá bom? Depois você pode fazer refinamento utilizando outros métodos, mas no geral essa ferramenta de seleção de objeto vai funcionar assim. Então é uma explicação mais rápida e mais lógica para você entender. Mais uma vez, você precisa estar com a camada selecionada, porque senão ela não vai conseguir identificar nenhum elemento. Na próxima imagem, nós vamos falar de outras ferramentas que também considero muito importante. Ó, sempre eu pego imagens com essa mesma característica: fundo de cor sólida, imagem que não contém a cor do fundo, e isso ajuda bastante. Então imagine você que nós temos aqui, ó, no menu da ferramenta borracha, duas opções, que é a borracha de plano de fundo e a borracha mágica. A borracha de plano de fundo, você precisa estar com esta opção aqui marcada e esta opção aqui não adjacente alocada, tá? Então precisa estar aqui. Quanto à tolerância, você vai controlar de acordo com a sua imagem. Um exemplo aqui bem claro é que essa borda possui vários pixels estourados, tá vendo? Então se a minha tolerância estiver puxado aqui muito para trás, quando eu for fazer aqui, tem que estar com a camada também rasterizada e selecionada, tá? Rasterizada é como? Sem nenhum quadradinho na miniatura. Se ela tiver assim, ó, com um quadradinho, ela é um objeto inteligente. Você precisa clicar e rasterizar a camada. E aí você vai especificar com essa mira a cor. Exemplo, se eu clicar em cima do verde e segurar, ela vai tirar toda a parte verde da imagem, tá? Considerando também a parte interna. Se tiver alguma parte interna verde, ela vai tirar. A tolerância serve para isso, ó. Como tem uma tolerância muito baixa de 8, ela está considerando só os verdes mais próximos. Esse verde que está misturado com escala de cinza no preto, ela não vai pegar. Se eu quiser que ela pegue, eu tenho que ir ajustando a tolerância e testando aqui, ó. Ó, achei que ficou bem interessante. Então dou um zoom, dou uma conferida. Ficou bem interessante. Posso puxar só um pouquinho para trás e conferir. Eu achei aqui ainda mais interessante. Então ficou bem interessante. Posso clicar e posso agora apagar. Então mantenho o clique e vou arrastando, tá? Se porventura tiver verde em alguma parte da arte, não passe só nas bordas assim, ó. Tá bom? Porque se você passar, vai tirar aquela parte verde da arte. Pronto, basicamente aqui nós já tivemos o fundo removido. Então isso é bem legal. Posso até aqui colocar uma cor, ó. Vamos colocar aqui um vermelho para você entender. Ó, já foi removido ali. Aí vamos voltar aqui e vamos utilizar essa mesma imagem. Nós temos aqui uma outra ferramenta que faz parte desse menu, que é a ferramenta de borracha mágica. Ela já atua diferente. Você vai marcar aqui essas opções, tá? E você precisa se atentar à tolerância. Se eu chegar aqui e clicar em cima do verde, ele vai remover toda a cor verde, tá? Toda a cor verde que tiver em contato direto. Exemplo assim, se tivesse um verde aqui dentro, ela não ia remover eu clicando no verde de fora. Eu precisaria aqui, ó, tirar esse azul, esse azul, esse azul e esse azul. Então o mesmo aconteceria lá fora. Se tiver alguma cor de contraste atrapalhando ali a união dessas duas cores, não vai funcionar. Se eu chegar aqui e clicar, ele vai tirar tudo. Por quê? Porque essa parte está toda conectada. Você viu que esse cantinho aqui ele não pegou? Porque tem essa cor mais escura aqui atrapalhando, ó.
Então, aí você tem que controlar a tolerância. Vamos mostrar aqui na prática. Ó. Cliquei, ele não tirou aquela partezinha ali, tá vendo? E ainda assim as arestas ficaram cheias de laranja. Mas se eu vier aqui e aumentar a tolerância para 60 e clicar novamente, ó, ela já vai começando a invadir mais. Se eu chegar aqui e colocar 80 e clicar, e cada vez mais ele vai comendo mais dessa cor. Então eu vou indicando para ele, ó, pode invadir um pouco mais, pode pegar um pouco mais. E aí vai acontecer aqui também, ó. Então preste sempre muita atenção nisso daí, tá bom? Uma outra opção aqui é a ferramenta de seleção de laço. Você vai selecionar a cor que você quer, ó. E aí você vai vir aqui em selecionar e marcar semelhante. O que eu estou dizendo para o Photoshop? Ó, eu selecionei essa cor verde. Então eu quero agora que você selecione toda a cor verde semelhante a essa. E ele vai fazer essa seleção para você. E agora você vai criar aqui uma máscara, tá vendo? Só que como a seleção foi feita de forma externa, você pode selecionar a máscara e dar um Ctrl I. E aí pronto, você já tem a sua imagem sem o fundo. Você vai precisar, obviamente, fazer alguns ajustes de aresta, mas isso aí fica fácil para você, porque você pode clicar 2 vezes aqui na máscara, vai abrir essa opção e você consegue controlar isso, descontaminando cor. Então você pode clicar aqui para descontaminar a cor, você pode suavizar um pouco, jogar uma difusão, um contraste, puxar essa para dentro e depois vai ficar pouca coisa aqui para você ajustar, ó. Essas partes aqui que ficaram verdes, tem várias maneiras de você corrigir isso. Um exemplo é você dando aqui um Ctrl U, com a imagem selecionada, você dá um Ctrl U e aí você pega com a mãozinha a cor verde. E aí você vai pegar e vai puxar a saturação para trás, a iluminação para trás, e aí você consegue ir corrigindo isso aqui, tá bom? Então fica bem fácil você corrigir essas partes utilizando essas ferramentas. Claro que existem diversas outras técnicas, até mesmo dentro disso que eu acabei de ensinar para vocês, e eu ensino tudo isso em meu curso. Caso vocês queiram conhecer, o link está na descrição do vídeo, tá? Mas são essas opções que eu queria trazer para mostrar para vocês, ferramentas que eu considero importantíssimas, principalmente para você que é novo usuário aí do Photoshop. E aí, gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários se esse tipo de vídeo te agrada, se você gosta de aprender mais sobre técnicas, sobre ferramentas e opções dos programas, e eu estarei trazendo vídeos como estes aqui para vocês. No mais, vou ficando por aqui, meu muito obrigado, agradeço a sua atenção, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de deixar aquele comentário e um like aí como gratificação, né, pelo conteúdo. Meu muito obrigado e até a próxima aula.